nós somos chamados a crer e obedecer. Olá, eu sou a Dani Cadori, teóloga, design de moda, escritora, e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus, a palavra, e nesse momento eu estou compartilhando uma série de estudos sobre as mulheres da Bíblia. E no estudo de hoje nós vamos conversar sobre uma mulher que ela é pouquíssimo, raramente ou quase nunca mencionada, que é a mulher de Noé. Já começa por aí, nós nem sabemos o nome dela, mas como o meu intuito aqui é de fato estudar o máximo de mulheres da Bíblia possível, suas histórias e aprender lições, a gente vai também estudar a mulher de Noé, mesmo não conhecendo o nome dela. Normalmente, quando nós falamos sobre o dilúvio, nós pensamos em dois personagens majoritários, Noé e os animais. Mas Noé não estava sozinho na arca com os animais, ele estava com a sua família, inclusive com a sua mulher, que é mencionada, assim como os filhos, diversas vezes ao longo do texto. E a história do dilúvio, muito conhecida, assim como do vídeo anterior, a história da criação era muito conhecida. Ela nos ensina, quando a gente olha para a postura da mulher de Noé, diversas questões importantes, e é sobre elas que nós vamos falar hoje. Mas antes, nós precisamos observar o que a Bíblia nos conta sobre o dilúvio. O primeiro ponto é como a sociedade estava. E o contexto do dilúvio aconteceu em uma sociedade que estava afundada em pecado. O pecado era tanto que Deus viu essa perversidade, ele viu que essa perversidade aumentou de maneira exponencial. E ele decidiu que destruiria a raça humana, mas que Noé e sua família permaneceriam. Então o contexto do dilúvio, assim como o contexto onde a arca foi construída por Noé e quando a família de Noé entrou na arca, era um contexto de uma sociedade totalmente caída, distante de Deus, afundada em pecado e pecando deliberadamente. De tal maneira que o Senhor se propôs a destruir aquelas pessoas e dar um recomeço, entre aspas, para a humanidade. Porém, em Gênesis 6, 9 a 17, a Bíblia nos fala mais sobre Noé. Ele nos fala que Noé era um homem justo, que andava com Deus, que teve 3 filhos. E foi Noé, esse homem justo que andava com Deus e que teve 3 filhos, que recebeu as instruções detalhadas de como deveria ser feita a construção da arca. A arca essa que era para ele entrar com toda a sua família, com os animais, quando Deus começaria a derramar chuva. Chuva essa que alagaria e faria com que as pessoas desaparecessem, exceto aqueles que estivessem na arca. E Deus passou todas as especificações e Noé acatou. Deus também falou para Noé o que ele deveria fazer e que ele deveria entrar na arca. Todas as orientações foram até Noé. E todas as orientações foram passadas para Noé, que, como a Bíblia nos diz, era um homem justo. E talvez você pense, Dani, mas você só está falando de Noé. Cadê a mulher de Noé da história? Então vamos lá. A Bíblia não nos fala que a mulher de Noé recebeu alguma orientação da parte de Deus. Mas o que nós podemos concluir com base nas ações que percorreram o texto é que ela teve fé e creu naquilo que o seu marido recebeu da parte de Deus, porque senão ela não teria entrado na arca. Outro ponto que a gente pode, agora, um pouquinho de especulação sobre o texto bíblico, é o fato de que Noé era um homem justo, mas é provável que a sua família também era. Porque se a sua mulher vivesse de maneira tal qual a sociedade que Deus iria destruir, como aquelas outras pessoas, é bem provável que ela não entraria na arca. E para Deus não seria nada difícil fazer essa ruptura. Nós vemos também no caso de Sodoma e Gomorra, quando a mulher olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Uma ruptura de um laço desfeita por causa do pecado, por causa de não seguir alguma advertência. Então nós vemos que é provável que a mulher de Noé também era uma mulher justa, que buscava viver com padrões de moralidade diferente do contexto da sua época. E ela necessariamente, para entrar na arca, assim como os filhos de Noé precisaram ter fé, porque eles foram totalmente contra a cultura da época. E para nós hoje pode parecer um pouco lógico. Bom, alguém me falou que vai chover, então eu vou entrar numa arca, mas no contexto em que isso aconteceu era um plano mirabolante. Noé contou algo para sua esposa que muitas de nós iríamos gargalhar e não iríamos confiar, acreditar, crer. Quem dirá entrar junto? Então nós sabemos que a mulher de Noé foi obediente e que provavelmente também era uma pessoa que mostrava uma moralidade diferente das pessoas da sua época. Em diversos momentos esse texto nos mostra que a família de Noé estava incluída no plano do dilúvio.
Diversas vezes, essa narrativa que não é muito extensa, nós lemos Noé, sua mulher e seus filhos e as mulheres de seus filhos, inúmeras vezes. Então, essa família também estava incluída na narrativa do dilúvio. E você lembra o que a gente falou no vídeo sobre Adão e Eva? Sobre o plano de comunhão, o plano de não estar só. Aqui também, mais uma vez, esse lugar de comunhão aparece, do homem não ser criado para viver isolado ou somente com animais. Então, a família estar na arca mostra que a comunhão ela faz parte do plano de Deus para nós. E como nós bem sabemos, o dilúvio aconteceu e no final do dilúvio, todos saem da arca. E a esposa de Noé também. E o que isso significa? Ela também foi abençoada, juntamente com Noé. O fruto da obediência dela, o fruto dela ter entrado na arca, foi ela ter sobrevivido, enquanto os demais desapareceram. E é claro que a narrativa do dilúvio ela é muito mais densa e possui muito mais pontos para a gente trabalhar do que eu estou trabalhando aqui, porque o que eu estou fazendo nesse momento é dar um zoom na esposa de Noé. E como o vídeo anterior ficou muito extenso, esse eu pretendo ser um pouco mais sucinta, então a gente está fazendo uma lupa, mas então não deixe de estudar toda a narrativa do dilúvio, mas agora nós vamos ver pontos que nós podemos aprender com a história da esposa de Noé. O primeiro deles é: com quem você anda? Fica claro, como eu mencionei, que a família de Noé entrou na arca porque era a família de Noé. Mesmo nós crendo que eles também apresentavam uma moralidade distinta, eles estavam com Noé, a promessa veio até Noé. E as outras pessoas que não viviam de maneira semelhante com Noé, que eram pessoas que estavam rendidas aos prazeres terrenos, padeceram. E isso precisa nos ligar um sinal de alerta com quem são as pessoas que nós estamos andando. Muito nós falamos na sociedade hoje sobre escolha as pessoas certas, faça os contatos certos, mas isso geralmente, quando nós escutamos, vem num lugar de ganância para conseguir mais dinheiro, mais reconhecimento, e o que eu estou falando aqui não é nada disso. Ande com pessoas que tenham princípios que vão te levar a ter princípios. Ande com pessoas, opte quando você pode, não num momento de eu estou com pessoas para pregar o evangelho, não estou falando para a gente não estar com as pessoas para pregar o evangelho, não estar com as outras pessoas, mas esteja próxima, opte, esteja cerca daquelas pessoas que se fosse acontecer um dilúvio, você entraria junto na arca com elas. Porque muitas pessoas vivem por essa terra escolhendo passar o seu tempo com quem é mais divertido no momento, com quem nos faz rir mais, com quem até mesmo muitas vezes é mais agradável, afinal não confronta o nosso pecado com seu testemunho de moralidade. E nós esquecemos que na hora de entrar na arca, nós provavelmente vamos ficar com as pessoas que nós estamos. Por quê? Porque quanto mais nós estamos com alguém, mais nós vamos nos parecendo com essas pessoas. Eu não estou entrando aqui na questão de salvação não ser individual, obviamente é individual, mas eu estou dizendo que pessoas que sentem prazer de estar com pessoas que não representam uma moralidade bíblica, dificilmente elas mesmas vão estar em busca de uma moralidade bíblica. E quem não busca a moralidade bíblica, será que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz? Será que entendeu o que significa seguir, servir ao Senhor? Será que houve uma conversão genuína? Então, cuide com quem você anda. E um ponto importante sobre essa história, que é uma ponte que eu estou fazendo para falar sobre esse assunto, é que muitas mulheres cogitam casar com homens não cristãos e pensam que isso não vai ter um impacto na sua vida. Então, quando você pensar sobre isso, eu te chamo a ler essa história do dilúvio, que pode parecer que não tem ligação nenhuma. Mas a mulher de Noé entrou na arca, pelo que a Bíblia nos diz, porque Deus encontrou em Noé um homem justo. Então, é impossível nós pensarmos que nós vamos casar com alguém que não busca seguir a justiça da Bíblia e essa pessoa vai nos levar a buscar ainda mais a justiça bíblica. Porque nós já escolhemos de antemão, deliberadamente, por aquilo que nos convém mais no momento. E para muitas pessoas, inclusive hoje, convém mais no momento viver como as pessoas viviam, não as que estavam na arca, as outras nos tempos de Noé. É mais agradável, momentaneamente, viver cedendo aos desejos da carne, cedendo aquilo que convém, aquilo que tem vontade, fazendo o que quer, a hora que quer, sem se preocupar se é certo ou não,
sem se preocupar se agrada a Deus ou não, momentaneamente, isso acaba sendo agradável. Porque essas pessoas estão saciando todas as suas vontades, mas assim que passa, não tem valor e causa dor, causa sofrimento, causa tristeza. Então, quando nós escolhemos andar tão próximos de pessoas que não seguem ao Senhor e não se preocupam com o Senhor, nós de alguma forma estamos escolhendo também como nós viveremos a nossa vida. Então pense nisso. Com quem você anda? Quem te influencia? E isso não vale somente para o casamento, vale para todas as áreas da nossa vida. O segundo ponto é, você tem fé? Porque é preciso fé para entrar na arca. É preciso fé para obedecer ao Senhor e é preciso fé para ir contra a cultura da época. Sem fé, nenhuma arca é construída e ninguém entra na arca. Muito menos vai se dispor a cuidar dos animais na arca. Então nós precisamos de fé, nós precisamos de fato aprender a viver como pessoas justas, buscar estar com pessoas justas, conhecer a palavra de Deus, mas ter fé o suficiente para viver aquilo que nós conhecemos. E eu quero dizer com isso que muitas vezes nos falta fé no Senhor para viver em obediência. Dani, como nos falta fé para viver em obediência? Porque nós negociamos princípios bíblicos, muitas vezes quando nos convém, por falta de fé. Porque quando nós temos fé o suficiente em Deus, nós vamos constantemente escolher retidão. Por quê? Porque nós sabemos, em primeiro lugar, que Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele diz que algum caminho leva à destruição, esse caminho vai levar à destruição. O segundo ponto, Ele é um Deus que nos ama. Se Ele é um Deus que nos ama, Ele não quer que nós caminhamos por lugares perigosos e que vão nos afetar. Terceiro, Ele é um Deus poderoso. Quando nós temos fé no poder de Deus, nós sabemos que nós podemos, mesmo que momentaneamente seja desagradável, nos prejudique muitas vezes, escolher o caminho da santidade, porque Ele tem poder. Então você tem fé para entrar na arca, para permanecer na arca? Você tem fé em Deus o suficiente para não estar vivendo como aqueles que não têm fé e romper com padrões que te afastam do Senhor? É preciso fé. E a mulher de Noé, ela teve fé para isso. E é muito importante a gente ressaltar que a obediência, ela não é para que a gente seja salvo. Mas quando nós compreendemos a nossa salvação, e a salvação dá frutos na nossa vida. E nós falamos muito pouco sobre isso. Mas se você é uma pessoa que crê que segue Jesus há 10 anos e você continua vivendo como vivia há 10 anos atrás com os mesmos pecados, é importante que você questione até que ponto você aceitou Jesus como Senhor. Porque você pode ter aceitado só como Salvador. Você pode ter aceitado Jesus como aquele que te salva, ter desejado Jesus como aquele que te salva, mas não ter crido em Jesus como o Senhor que te comanda e governa. Então, a obediência não é para a gente barganhar com Deus, mas ela é um fruto da nossa relação com Deus. E nós precisamos compreender essa ótica, para que a gente também saia desses dois extremos, fé ou obra, porque na verdade essa discussão, ela acaba nos afastando do ponto principal. A fé produz obras. A fé genuína em Jesus, ter Jesus como Senhor e Salvador, nos leva a obedecer. E a obediência é o que faz com que nós saiamos desse lugar, que a gente está ao redor de pessoas vivendo em pecado, não nos contaminemos e passemos a viver como elas e entramos na arca. Mesmo muitas vezes essa promessa não tendo vindo diretamente para nós, como foi o caso da esposa de Noé, mas ela teve fé, que aquilo que o marido dela estava fazendo, falando, fazia sentido, era condizente e ela obedeceu. O terceiro e último ponto é: você está sendo influenciada pela sociedade que você vive? Como eu falei logo no início desse vídeo, eu creio que a esposa de Noé não era uma mulher que vivia influenciada pelo padrão da época. Provavelmente, se assim fosse, ela não teria entrado na arca. Se assim fosse, ela tinha ficado festejando, ela não ia entrar na arca com um monte de animais e provavelmente não teria sido apta a entrar na arca. Então ela não era uma pessoa, assim como Noé não era, contaminado pela maneira que a sociedade vivia. E a pergunta que eu te faço é essa: você está vivendo contaminado pelos padrões da época, da nossa época, em que a maneira que as pessoas vivem molda como você vai viver ao invés de ser moldado pela palavra e pela revelação de Deus? E essa influência que acontece, ela é muito mais sutil do que nós podemos imaginar. E para falar sobre isso, eu gosto muito da ilustração do sapo na panela de água fervendo. Ela não é nada nova.
Mas a ilustração, ela fala o seguinte: se a gente pegar, esquentar uma panela de água fervendo e largar o sapo, ele rapidamente vai pular fora, porque ele vai notar o calor. Agora, se a gente colocar o sapo numa panela de água fria e ligar ela, e ela for esquentando gradativamente até ferver, ele vai morrer lá dentro, porque ele não percebeu a mudança de temperatura. E o mesmo acontece com a influência. Normalmente, quando nós somos influenciados, isso não é de uma hora para outra, não é algo repentino. É algo lento, algo que vai nos moldando lentamente, até que sem perceber, nós começamos a viver como aqueles que antes nós dizíamos que não viviam conforme a palavra de Deus. Nós começamos a fazer coisas que nós julgávamos e críamos com base na palavra que eram erradas. Nós começamos a nos afastar daquilo que o Senhor nos chama a viver. Então, a sociedade hoje, o todo mundo fazer, está te afetando, está te influenciando? Porque todo mundo vivia daquela maneira. No relato do dilúvio, nós vemos que majoritariamente as pessoas viviam de maneira contrária aos princípios bíblicos, de maneira desagradável ao Senhor, de maneira que o Senhor até viu que a corrupção deles aumentou. Algo semelhante com o que acontece hoje, mas a questão está, entrou na arca quem não se moldou. Então, a palavra nos chama a sermos homens, mulheres, que não se moldam à situação do momento. Não se moldam e não se deixam levar pela frase todo mundo faz, é normal, ninguém vê problema. O que é pecado para a Bíblia é pecado. O que desagrada a Deus, desagrada a Deus. Então não caia nessa mentira de dia após dia se deixar levar pelo que os outros estão fazendo. Olhe para a cruz e obedeça. E a melhor maneira de nós nos protegermos das influências é vida na palavra. É todos os dias irmos para a palavra. É todos os dias buscarmos conhecimento e orientação bíblica aos pés de Jesus. Porque quanto mais nós vamos nos afastando da palavra e mais nós vamos olhando, ouvindo, consumindo coisas contrárias à Bíblia, mais nós vamos nos esquecendo das verdades bíblicas e vamos cedendo aquilo que a Bíblia condena. Então, vida na palavra, para que a gente não permita que o nosso coração e os nossos desejos sejam moldados e contaminados pela maneira que as outras pessoas vivem, mas sim pela maneira que o Senhor nos chama a viver. É por isso que eu quis trazer a história da mulher de Noé hoje. Ela não é muito mencionada, mas ela nos mostra a importância da obediência, a importância de nós sabermos com quem nós andamos, quem nos influencia, a importância de ter fé para viver aquilo que Deus nos chama a viver e também para ir contra os padrões vigentes da época. E ela aponta para a bela verdade de que quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós nos submetemos ao Senhor, nós encontramos vida. E isso aconteceu com ela, quando todos padeceram e ela saiu da arca. E isso acontece com nós, quando nós temos fé e obedecemos ao Senhor, nós encontramos vida, não somente vida eterna, mas vida aqui na terra também. Então não tenha medo de obedecer aquilo que a palavra te chama a obedecer. Certamente, construir uma arca era muito mais absurdo aos ouvidos daquelas pessoas do que a palavra de Deus, e aquilo que a palavra de Deus nos chama a obedecer é hoje para nós. Então aquelas coisas que você pensa que não faz sentido, que já mudou, que não tem problema, que todo mundo faz, se questione se você acha isso mesmo, se essa é a verdade bíblica ou somente é um pensamento contaminado pela maneira que todas as outras pessoas estão vivendo. Porque elas não entraram na arca. E eu quero, minha irmã, que nós sejamos mulheres que encontrem vida, vida no Senhor. E essa vida nos impulsione a viver em obediência de fé em fé. Fé que nos faz entrar na arca, mesmo quando parece um absurdo para todos. Fé que nos leva a obedecer. Esse é o meu desejo para nós. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que tenha edificado sua vida. Se você gostou, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, curtir, comentar. É assim que você me ajuda, de verdade, você me ajuda muito mais do que você imagina. Então curte, comenta, se inscreve, que assim você me ajuda a continuar aqui. Até o próximo vídeo.